Hello, everybody. How are you? Teacher Rosa here. Olá, pessoal. Tudo bem? Professora Rosa aqui do canal Learning Central de Aprendizagem. Pessoal, o vídeo de hoje é um tema que vai cair no concurso, né, de Belo Horizonte para professores de inglês, né? Eu fiz um vídeo sobre o edital do concurso de Belo Horizonte. Esse vídeo também serve para quem vai fazer o concurso para professor, qualquer área de professor, ok? Então, isso aqui é uma matéria que vai cair na sua prova, dependente se você é professor de inglês ou não. Só que nesse canal nós vamos focar no concurso para professor de inglês, né? Porque esse aqui é um canal que é específico de inglês, né? Tudo a ver com inglês. Aprender, entender, falar, ler, escrever, né? No edital, gente, e também serve para qualquer concurso, gente, porque eu tô fazendo esse vídeo para o concurso de Belo Horizonte, que a banca é a Instituto AOCP, mas, gente, serve para outras bancas também, né? Porque é uma matéria que cai, né? Em todos os concursos de professor e é uma matéria interessante para você estudar. Aqui no edital, vamos dar atenção aqui na tela. Aqui no edital, gente, aqui ó, no 6, aqui ó, aqui no primeiro, né? No primeiro, ó, conhecimento sobre textos, conhecimento sobre textos, né? Domínios discursivos e gêneros textuais. Então, você tem que ter o conhecimento de textos, né? E aqui, gente, ó, no 6, fala assim, ó, textualidade e hipertextualidade em língua inglesa, né? Então, assim, aqui tá falando assim, compreender a importância de planejar situações didáticas que estimulem o desenvolvimento da competência, né? Aqui só tá falando assim, gente, que você tem que ter um domínio, né, de saber o que é texto, textualidade, hipertextualidade. Até aqui, ó, fala assim, ó, utilizar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, utilizando a intertextualidade. Então, aqui tudo que fala, ó, a leitura de hipertextos, né? Hipertexto. Então, aqui tá falando, aqui no número 1, tá falando o quê? Compreender e utilizar diversos gêneros, né? Discursivos e diferentes atividades, né? Então, você tem que ter noção de texto, de contexto, de intertextualidade, né? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. E como que isso entra na língua inglesa? Como que você vai trabalhar isso na língua inglesa, né? E você precisa saber disso para a prova, porque eles vão te perguntar, né, como você, na prática, como você vai trabalhar isso, né, o que significa essas palavras. Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, vou abrir aqui para vocês. Aqui. Vamos prestar aqui atenção, ó. Então, nós vamos falar sobre o quê? Texto, textualidade,
contexto, intertextual, né? O intertexto, né? Gênero textual e hipertextual, né? Que também você pode falar hipertextualidade, né? Que é o termo que usou lá na... Pessoal, quando fala isso aqui, textualidade, só tá falando assim a categoria, né? O aonde vai entrar. Ok? Então nós vamos falar o quê? O que são, né? O que são isso? Como podem ser usados no inglês, né? E nós vamos focar o quê? Para concurso de professor de inglês, isso aqui também serve para Enem, para provas em geral, que tem inglês, e também aqui vai te dar até ideias, vai te dar ideias de plano de aula, né? Então aqui vai ser bem interessante para você, porque vai te dar ideias de planos de aula também, né? Então aqui, pessoal, aqui nós estamos falando de quê? De texto, em inglês é text, textualidade, textuality, intertextual, 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 contexto, context, gênero textual, né? Textual, textual genre. Então, isso aqui é textual genre. E hipertextual é hypertextual, ok? Então, nós vamos falar sobre texto. O que é um texto, né? Texto é um conjunto organizado de palavras e expressões, frases de uma língua que, escrito por um autor, compõe uma obra, livro, documento, etc. As próprias palavras que se leiam em um autor ou numa lei, etc, né? Então, gente, o texto, o que significa? Eu vou mostrar aqui para você um exemplo. Tá vendo? Isso aqui é um texto. Isso aqui é um texto. É um texto. Tá vendo? Aqui tá falando assim sobre desculpa. Hoje minha língua tá travada. A prevenção e a única arma contra a doença, a prevenção, né? E aqui é outro texto, né? Só que esse aqui é informativo, né? Esse aqui é informativo. Esse aqui é um texto formativo. Esse aqui é narrativo, né? Porque aqui tá descrevendo, ó. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, né? Então aqui tá sendo uma narrativa, tá descrevendo, né? Tá descrevendo uma cena, né? Então, beleza. Então, texto é isto. Tipo, você vai escrever uma redação, né? Você tem lá, você vai introduzir, né? A tradução, aí você vai ter o desenvolvimento, né? Aí você vai ter o desenvolvimento aqui. Aí você vai ter vai concluir a conclusão. Então aqui você vai, aqui vai a tradução, você vai né? Tradução. Aqui o desenvolvimento, você vai desenvolvimento. E aqui você vai concluir, conclusão da sua redação, né? Então, isso aqui é um texto, né, que você está escrevendo, né, que nós chamamos de redação, né?
Você está dando uma redação que pode ser argumentativa, né? Que muitas vezes que isso que cai na prova. Então, isso aqui, né, é um texto, né, que você vai escrever, né? Porque não pode ser só uma oração. Você vai escrever uma oração só, né? Uma frase. Tem que ser várias frases para ser um texto, né? É um conjunto, tá vendo? Que aqui é um conjunto organizado de palavras. Aí o que? O que é textualidade? Textualidade é um conjunto de caráter. Dá caráter, isso aqui, textualidade dá o caráter ao texto. Esse texto é o quê? Né? Esse texto é informativo, é narrativo, vai contar uma história, é descritivo, vai descrever algo, né? Então, é um conjunto de características que fazem com que uma sequência linguística seja um texto e não uma seção de frases que não compõem um todo significativo. Então, aqui, continuando, né? Textualidade ou textualização, textualidade e textualização, que significa a mesma coisa, é fatores que nos orientam a produzir e a compreender textos verbais. A textualidade, a textualização ou textualidade envolve um conjunto de componentes do saber linguístico e discursivo necessário para que o texto seja compreendido como um todo articulado e com sentido. Então, gente, aqui nós vamos ter gêneros textuais, né? Que, né? Por que você escreveu aquilo, né? Tem uma intenção por trás. Então, aqui, ó, são formas relativas estáveis de compor um texto, são diversos gêneros que se distinguem pelo conteúdo temático e pelo estilo. São entidades escolhidas de acordo com as intenções anunciador. Cada gênero tem sua esfera de atuação e seu suporte, entretanto, não são formas rígidas com o conjunto se variam. São orais ou escritos, né? Então, nós vamos ver aqui, né? Que o que acontece, né? Nós temos fatores. Você tem uma intenção, né? Você tem uma intenção por trás, porque você está escrevendo aquilo. Você está querendo assegurar algo, né? Assegurar algo. Você tem uma situação, tem a intextualidade que você quer falar de uma coisa que você leu, você quer interpretar aquilo, você quer discutir aquilo. Aqui, ó. Aqui vocês vão entender, ó. Tipos de textos, né? E aqui é o gênero, aonde vai cair, tá vendo? Narrativa, né? Você vai falar sobre a personagem, a ação, espaço, tempo, personagem e narrar, né? E aqui o que é o gênero? É um romance, é uma novela, é uma crônica, é um conto né, maravilhoso, uma fábula, né, conto de faz de conta, é uma narrativa de aventura, né? Mas isso aí, pra frente eu vou explicar melhor. Agora o contexto. O contexto, relação de dependência entre as situações que são ligadas a um fator ou circunstância, o contexto social da ditadura, o que está ao redor de algo e de alguém, ambiente, contexto, religiosa, social e política. Então, o contexto, gente, você escreve um texto. Ali tem um contexto, tem tem um assunto ali, né? Por exemplo,
Aqui eu vou dar um exemplo, né, para vocês verem, né? Desculpa, gente, aqui onde eu moro é muito barulhento, né? Se não tem uma criança chorando, aqui, se não tem uma criança chorando, né? Tem um bebezinho que ele chora muito. Fora que tem vizinho que fala alto e põe a música altíssima, né? Aqui, contexto é uma situação. Só o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra, né? Aqui nós estamos falando de fogo. Quando você lê essa palavra fogo, o que você sente? Você fala assim, nossa, vai queimar a mão, né? Tá tendo fogo ali, perigo. Então, essa expressão não significa o mesmo diante de um prédio em chamas e dentro de um campo de retiro. Então, esse fogo pode significar, né? Se está no prédio, o prédio está pegando fogo, o prédio tá pegando fogo ali, isso é uma situação muito ruim, né? Isso é uma situação muito ruim. Mas se for um fogo, você está num acampamento, né? Você está ali no dentro de um campo de retiro e vocês, né, quer acender um fogo ali e sentar no redor daquele fogo e contar um papo, né, contar uma história, cantar, você quer, né, porque vocês estão campando lá fora, vocês estão dormindo lá fora, precisa de iluminação, você precisa ali, aí você liga aquele coisa, né, ou você precisa acender o fogo do fogão. Então, é situações, né? Então, ó, pessoal, o que isso aqui tem a ver com inglês? Você precisa saber o que significa texto, o que significa textualidade, essas palavras aqui, pessoal, porque isso você tem que usar para trabalhar o inglês também, né? Como que você vai trabalhar a leitura, né, o inglês com isso? Como que você vai trabalhar? Você tem que trabalhar coisas diferentes com o seu aluno, né? Não é só trazer música, porque muitos professores de inglês só traz música, né? Aqui a música, faz uma tradução dessa música. Vocês também têm que trazer poesia, tem que trazer receita, tem que trazer um artigo, né? Um artigo de fofoca, de celebridade, ou um artigo informativo. Então, por isso que tem que saber o que essas palavras significam e como que você vai usar elas na sua aula. E isso também cai na prova, né? Você tem que saber o que significa, como que vai ser usado. Agora nós temos, então, o contexto significa o quê? O contexto significa aquela situação, né? O que está naquele texto ali, o que está naquele texto, o que é a situação daquele texto, eu estou lendo ele para quê? Vai me informar de algo, vai me entreter, é uma historinha, né? Eu estou lendo uma historinha, né? O que é a situação que está acontecendo ali naquele texto, né? Isso que é contexto, é a situação que está acontecendo no texto. Intertextualidade é o quê? É diálogo entre textos, criação ou superposição de textos, composição de um texto usando o outro como base, pode ser feito por meio de citação, paródia ou parafrase. Intertextualidade entre uma poesia e outra. Então, é usar um texto qualquer, você vai usar ele, né? Você está usando um outro texto no seu, você não está escrevendo nada original. Faz de conta, igual aqui. Aqui está falando assim, a prevenção é a única arma contra a doença. Eu li esse artigo aqui, eu li ele todinho. Aí eu achei ele interessante, aí eu vou escrever sobre ele. Aí é o quê?
textual. Eu tô fazendo um intertexto, né? Tô fazendo um intertexto. Porque eu tô escrevendo um texto baseado neste, né? Isso que significa isso. E nós vamos ver que, gente, tudo isso aqui, né? Texto tem que ser, pode ser uma coisa escrita ou não. Pode ser um desenho, pode ser uma tirinha, né? Um chart. Então, vamos ver lá pra frente o que né? Tem exemplos aqui. Hipertexto, ou, né? Hipertexto, hipertextual, hipertextualidade. É sistema de organização de informação no qual certas palavras de um documento estão ligadas a outros documentos, exibindo um texto quando a palavra é... Aí, então, o que significa hiper? Você vai entrar aqui, ó, rapidinho, porque isso aqui é um exemplo que eu vou mostrar lá pra frente, mas vamos mostrar aqui já, porque para não ter confusão, né? Aqui é um hipertexto. Isso aqui é um hipertexto. Por quê? Um texto normal, você vai ler ele, aí vai puxar para outro. Aí você vai ler ele e vai puxar para outro. Mas o hipertexto não, você tá lendo esse aqui, vai puxar, vai te levar para este, que te leva para este, que te leva para volta neste, aí você volta, você vai para outro, entendeu? Aí olha aqui, igual você, hipertexto tem a ver com tecnologia, tem que a ver com digital, tem que a ver com internet. Você abre uma página lá, isso aqui é uma página. Aí não tem as palavras em azul que te leva para outra página. Aí essas palavras azul aqui te leva para outra página. Aqui, ó, essa aqui, ó, tá te levando para outra página. Então assim, você tá aqui. Esse aqui é um ótimo exemplo, ó. Você tá aqui, você tá querendo saber de uma letra, você tá querendo saber de uma letra de uma música, né? E já que nós estamos falando de inglês, você tá querendo saber uma música em inglês. Aí você procura a letra em inglês, depois você vai traduzir ela, né? Aí você tá procurando uma música em inglês para sua turma. Aí, daquela página da internet, você vai saber, você tem um link lá para você conhecer o cantor ou a cantora. Aí você vai conhecer o cantor e a cantora daquilo, né? Aí ainda tem a letra dela em nota para você saber como que toca no instrumento. Aí ainda tem um vídeo para você assistir. Então o link, né? Em inglês é link, né? Não é link não. Eu tô falando link para fazer uma pronúncia em português, mas em inglês é link. Então esse link vai te levar para você conhecer, você vai conhecer a quem está cantando essa música, você vai ter a letra da música, você ainda vai ter a tradução, se você quiser, a própria página do Google vai traduzir ela de inglês para português. Você tem ainda a letra dela de como cantar um instrumento. Você ainda tem um vídeo para assistir, entendeu? Então aqui nós temos o Chico Arquette, né? Aí você vai ver sobre, né, tudo sobre ele, o ano que ele nasceu, porque ele escreveu aquela música, tá vendo? Aí vai te levar, né, sobre ele, onde ele nasceu, quem ele é, depois por que ele escreveu aquela música e etc, entendeu? Então isso é aqui, ó, uma página de né, hipertexto aqui, ó. Isso aqui é hipertexto, porque você vai para um texto pro outro. E um livro normal, aqui nós temos um livro normal,
né? Isso aqui é um livro, faz de conta, né? Tô desenhando lindo. Aí nós temos um livro aqui, especialmente a Bíblia. Vamos dar o exemplo da Bíblia. A Bíblia, isso aqui é uma Bíblia. A Bíblia tem uma palavra aqui, aí está marcado uma estrelinha, né? Marcado, né? Tá em negrito, né? Aí a palavra lá tá bem escurinha. Aí ela fala aqui para você aqui embaixo para ver o que é o significado dela. Isso é um hipertexto, né? Nos livros. Porque te leva, você tá lendo aqui, aí você vai aqui para saber o que é o significado daquela palavra. Na Bíblia tem muito isso. Porque as coisas eram escritas de um jeito, a cultura, de uma época, de uma situação. Aí escreve aqui, aí te fala a situação aqui, especialmente aquelas bíblias de estudo, que você lê o verso aqui, aí tem a tradução dela aqui embaixo, né? Tá te levando, você tá lendo aqui, aí te leva para ir aqui embaixo para ver o que significa essa palavra, ou significa essa situação que está acontecendo aqui, ou tá fazendo interpretando aquele versículo que você leu, né? Então, isso é hipertexto. Isso é hipertexto, ok, pessoal? Agora vamos falar sobre todos estes textos com um exemplo agora, que sabemos o que são, né? Agora que nós sabemos o que isso aqui significa, cada um, né? Agora vamos por exemplos, né? Aqui eu dei o exemplo, né? Que isso aqui é um texto. Deixa eu apagar aqui, né? Isso aqui é um texto. Aqui nós temos dois textos, né? Tem um texto informativo e um é narrativo, né? Aqui, gente, nós temos um exemplo. Desculpa o meu português, porque morei 24 anos nos Estados Unidos, fui alfabetizada e letrada lá. Então, meu português está ainda ruim, né? Mas eu estou aprendendo. Mas meu inglês está perfeito, tá? Meu inglês é fluente e nativo. Okay, I speak perfect English, so don't worry about that. You need to worry about my Portuguese, which is really bad. I teach you English, you teach me Portuguese, ok? Então, gente, aqui, ó. Aqui tá falando aqui o quê? Esse aqui é um texto. Isso aqui é um texto, ok? Isso aqui é um texto. Isso aqui é um texto informativo, né? Como eu falei. Isso aqui é um texto narrativo, né? Porque tá vendo que é diferente? Isso aqui tá falando sobre a prevenção né? A prevenção é a única arma contra a doença, né? A melhor forma de evitar a dengue e combater os focos, né? Aí, isso aqui é um texto, é formativo, tá te formando uma coisa. Isso aqui não, isso aqui é uma história. Isso aqui é uma história narrativa, que, ó, aqui tá descrevendo, ó, Camelo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo, jurou que lhe queria muito e que os seus sustos parecia de criança em todos os... Aí tá descrevendo. Depois, repreendeu-a, dizendo-lhe que era prudente andar para essas casas, papá. Aí vai descrevendo aqui, então assim, é uma narrativa, mas isso aqui é um texto, isso aqui é um texto. Aí faz de conta, eu quero escrever sobre eu quero escrever sobre a dengue, né, que isso aqui é sobre a dengue, né, sobre a prevenção de doenças. Aí eu vou estar fazendo uma intertexto, né? Aí o que é o contexto aqui, gente? O que é o contexto? Contexto aqui é o que? Tá falando sobre doença, tá falando sobre a dengue, né? A prevenção. Então isso aqui é o contexto disso aqui, né? Aí isso aqui, o que mais que tem aqui aqui, gente, é
Intertextualidade é o quê? Isso aqui é formativo. Que tipo de texto esse aqui é? Informativo. Isso aqui já é o gênero, né? Olha aqui, olha aqui. Então, aqui é o tipo. Tipo é o quê? Que tipo é esse? É informativo, né? Narrativo, né? É o gênero, né? Onde cai, né? Isso aqui cai aonde? Isso aqui cai no jornal. Aí é o gênero. Jornal, jornalístico, né? Isso aqui cai no romance. Isso aqui é o gênero, né? É o gênero, é um romance. Isso aqui é um livro de romance. Entendeu? Vocês vão, né? Quem não entendeu vai entender aqui pouquinho, né? Aí nós temos os fatores de textualidade, a intenção, né? Ligado às suas, né? Atenção, a aceitabilidade, o foco do receptor é buscar segurar o entendimento da mensagem, a situação, você quer falar de um texto que você leu, né? Igual eu te falei, você leu sobre uma doença de coração, aí você quer escrever sobre aquilo, você tem uma referência, você lê um artigo que você gostou, não, vou dar um exemplo melhor. Eu li um artigo sobre a importância de artes na educação infantil. Aí eu quero escrever um texto sobre aquilo. Então eu estou fazendo um texto, um intertexto, porque eu estou escrevendo de outro texto, entendeu? Aqui, né, você quer informar. Aí outros fatores, né? Contextualização, correção, coerência, intenção, informar, né? Assegurar a pessoa, a situação. Você quer escrever de um outro texto, você lê um texto maravilhoso sobre a importância da artes na educação infantil. Aí você quer escrever sobre ele. Aí você vai escrever outro, mas usando a sua palavra. Então é intertextualidade. Aqui, ó. Aqui nós temos, ó, tipo de texto, tipo de textos, né? Textuais, pode, né? Tipo, nós temos narrativo. Narrativo é o quê? É narração de uma história a partir de 5 elementos: ação, espaço, tempo, a personagem, narrador, né? Aqui, ó, o tipo de texto, textuais, né? Descritivo, descrever detalhes de ambiente, pessoas, animais, objetos, situações, etc. Expositivo, a apresentação de uma demanda de ideias sem ter a intenção de argumentar. Você não tem, você está informando a pessoa com fatos, você não vai convencer ela em nada aqui, gente. Aqui você vai convencer a pessoa de algo. Defesa de uma opinião, sua opinião, né? Claro que você não vai falar assim, eu acho, né? Você vai usar na terceira pessoa, mas isso é para um professor de redação para te ensinar, né? Que aqui o foco é o inglês. Argumentar claro, objetivo em fatos e dados concretos. Injuntivo, indicação de instrução, ordem, né? O que significa, o que é? Narrativo é o tipo. E o gênero, aonde vai cair? Gênero é um romance. Um romance vai te contar sobre uma história, né? Vai te contar, alguém ali tá te contando uma história. João gosta da Maria, né? A Maria, ele gosta da Maria e ele fez de tudo para ganhar o amor da Maria e ele foi para Espanha. Aí te conta uma história ali, né? Isso aqui é contar uma história, né? Aí é um romance, é uma novela, uma crônica, um conto maravilhoso, né? Um conto de fada, fábula narrativa de aventura, narrativa de ficção científica, narrativa de enigma, piada, história em quadrinho. Agora, descritivo. Descritivo é o quê? É um diário,
né? Relato de viagem, uma bibliografia, né? Uma bibliografia de um jogador famoso ou de uma atriz, cantora famosa. Autobiografia é eu escrever de mim mesma, né? É notícia, é uma reportagem que você vai descrever o que aconteceu naquela cena. É currículo, é uma lista de compras, é cardápio, é classificados. Expositivo é um seminário, uma palestra. Expositiva é essa aula que é expositiva, né? Isso, gente, isso tudo aqui tem a ver com inglês, porque você tem que dar uma aula, você tem que pegar você tem que pegar uma história narrativa, pegar um tipo de texto e pegar um gênero desse. Você vai pegar uma história de conta de fada em inglês, né? Faz de conta, os 3 porquinhos, The Three Little Pigs, né? Você vai contar a história daquela história do que aconteceu com os 3 porquinhos, The Three Little Pigs, né? Que o lobo mau queria derrubar as casas deles. Ou você vai trazer um poema, a poem. Você vai trazer uma receita, a recipe. Então você tem que trabalhar esses diferentes textos dentro da sala de aula. Você não pode trabalhar só música, né? Você tem que trabalhar coisas diferentes dentro da sua aula de inglês. Mandar traduzir um poema, a poetry, né? Trazer uma conto de fada, né? A Snow White, a Branca de Neve. Né? O professor só fixa no inglês, na música, que é a mais fácil. A gente tem que variar no inglês. É isso que o concurso está querendo, que você, né, seja consciente que você vai trabalhar coisas diferentes dentro da sala de aula. Especialmente, gente, hoje em dia, a BNCC está cobrando que o professor fala inglês, né? Você tem que falar inglês dentro da sala de aula. Hoje em dia não vai só trabalhar a gramática, não. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre a BNCC. O que a BNCC está exigindo do professor de inglês, né? E você vai ficar assustado, porque está exigindo que o professor de inglês fale inglês. Porque tem professores muito bons de inglês que ok, beleza, não fala inglês, né? Eles falam muito errado, né? I have 3 kids. I have 3 kids. Não, I have 3 kids. Eu tenho 3 filhos. Né? I have, não. I have. Eu tenho. Né? A pronúncia é muito... Né? Como que eu vou falar que eu sou professor de inglês e eu falo... A pronúncia é toda errada. Eu tenho um sotaque e tem vezes que eu vou pronunciar uma coisinha errada. Mas assim, minha pronunciação em português, né? Dá pra entender. Mas tem coisas que o professor de inglês fala que você nem entende. Fora que tá falando totalmente a pronúncia errada, né? Você vê que eu faço uns erros em português, mas eu falo português. Agora, o professor de inglês não tem nem... Né? Então, como você vai falar que você é professor de inglês que você não sabe falar inglês direito? Como você vai ensinar inglês sendo que você mesmo não sabe falar direito? Então, né? Aqui, gente, então nós temos aqui, ó. E tem um livro que esse edital fala para vocês lerem, né? O inglês aplicado, que fala que o inglês 70 países... o inglês tá usado em 70 países, ou ele é oficial daquele país, ou ele é semi-oficial. O inglês, gente, é obrigatório pela BNCC. Você vê que hoje o inglês é obrigatório, é uma matéria obrigatória, né? Aqui no Brasil. Especialmente a partir do 6º ano. Claro que no 1º ano, no 2º ano, né? A primeira série... Pode começar o inglês também, com 6 aninhos, né? Ou até na educação infantil, né? De crianças pequenas, de 3 aninhos, né? 4, né? Pré-escola. Mas é obrigatório a partir do 6º ano. Beleza. E você vê que é importante, porque é uma língua
global e que ela, né, que você for para a China, se for para a Itália, se for para qualquer país, pelo menos quando você for estar no aeroporto, alguém não fala português, você vai, com certeza, você vai achar alguém que vai te ajudar em inglês, né? Então, é uma língua que une o mundo. Então, assim, aqui, gente, nós temos então, essa aqui é uma aula esportiva, né? Porque ela tá te informando algo. Conferência, entrevista, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de dicionário, resumo, sinopse. Ok, argumentativo é o que? Editorial, jornalístico, artigo de opinião, resenha de crítica, ressaio, carta de leitor, debate regrado, carta de reclamação, redação de Enem ou de concurso. Injuntivo é o que? É uma propaganda, né, que tá te dando, né, falando para você o que você, né, compra isso aqui que isso aqui é um produto ótimo, uma bula de remédio, receita, um manual de instrução, regulamento, regras de jogo, né, e etc. Aqui, gente, nós estamos falando, né, de tipos e gêneros textuais. Tipo é o quê? O tipo textual é a estrutura do texto, ou seja, é a forma como o texto se apresenta, né? Ela é o quê? Ela é narrativa, ela é descritiva, ela vai te informar, né? O gênero é o uso deste texto, ou seja, é a função social, comunicativa de texto. É um texto que vivencia o cotidiano, podendo ser verbal ou não verbal. Então, nós temos o tipo narrativo, é a narração de um fato, podendo ser fictício ou não, pode ser vida real ou não, pode ser de fato ou faz de conta. É um romance, aí é o gênero, é o que? É um romance, é uma crônica, uma novela, fábula, né? História em quadrinho, piada. Narrativo, descritivo é o que? Você está descrevendo algo. Você está descrevendo algo, o cabelo dela é marrom, ela tem um cabelo marrom, olhos azul, ela é clara, né? Ela é alta, né? Cabelos longos, cacheado. Então você está descrevendo algo, é um currículo, é um diário, notícia, cardápio, né? Aqui é um distativo expositivo, né? Que é informativo, né? Isso aqui é uma informação, um resumo, uma entrevista, enciclopédia, palestra, né? Trabalho acadêmico. Distativo argumentativo é quando você vai tem uma opinião, né? E você vai debater aquela opinião, né? E aqui você pode usar ensaio, carta de leitor. Aí aqui é injuntivo, que é uma bula, uma receita, um manual, né? Aqui nós temos os gêneros, né? Os gêneros, nós temos lenda, fábula, mito, contos de fada, poesia, biografias, receita, crônica, bula de remédio, e-mail, carta, diário, bilhete, entrevista, texto informativo, mistério, história de terror, história de aventura, história de ficção científica, né? Star Wars. Ok. Uhum. Intertextualidade. Intertextualidade é o que, gente? É a influência ou relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre elas. Tais referências podem ser notadas e formadas explícitas ou implícitas e apresentadas sob diferentes formas, ou seja, elas auditivas, visuais
ou escrita. Então, pode ser em som, né, com olho, você vai ver um desenho, ou, né, um desenho, uma arte, ou escrita, né? Aqui nós temos, isso aqui é intertextualidade, gente. É quando você faz uma referência de algo. Você está falando de algo, você está falando de alguém, né? Porque você leu aquele texto ali, você vai falar daquele texto. Olha aqui, exemplo. Puma. Puma é uma marca, né? Isso aqui é uma marca famosa e cara aqui no Brasil, né? Porque os Estados Unidos é barato. Aqui, Puma, né? É uma marca de tênis, uma marca de roupa. Aqui, ó, eles fizeram uma referência, ó, fuma, fumar. Aqui é Pumba, Pumba do desenho. Isso aqui é o desenho do Lion King, né? Do Lion King, né? O desenho do Rei Leão, né? Lembra o amigo dele, o Pumba? É uma referência. Vamos entender mais. Intertextualidade implícita ou explícita. A intertextualidade pode ser apresentada de forma direta ou indireta. Implícita não há relação direta com o contexto fonte nem outras coisas que o indica. Então, assim, é igual isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Olha essa tirinha aqui, né? Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. E minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. O que tá... Aqui não tá falando... Você tá vendo que aqui não citou o autor que eles copiaram aqui, né? Aqui o texto original, esse aqui é o texto original do Gonçalves Dias, a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as árvores que aqui golgeiam, não golgeiam como lá. Então, isso aqui é original, gente. Esse cara aqui que escreveu isso aqui. Aí, essa tirinha do Maurício Souza, ele foi e usou aqui. Só que aqui tá citando o nome dele? Tá citando o nome dele aqui? Não. Porque você pode citar, você vai citar, né? Que nós vamos ver aqui. Aqui, ó, citação. Porque tem textualidade que você vai citar o nome da pessoa, né? Se você fez faculdade de pedagogia, letras em inglês, você sabe que você, né, quando escreveu lá a monografia, o TCC, né, você tem que citar o nome, você vai fazer redação para o concurso, se você citar o nome da pessoa, você tem que dar o crédito à pessoa, né? Mas aqui não citou, mas você faz referência a essa música aqui, né? Então, vamos ver os tipos de intertextualidade. A alusão faz referência a alusão faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta, ou seja, implícita. A alusão, ela faz de um jeito implícita. Implícita significa o quê, gente? Significa que você não está citando o nome da pessoa. Explícita, a relação direta com o texto e o elemento com o texto fonte. Você vai citar, explícito, você vai citar o nome da pessoa que você está usando, você está copiando, né? Não é copiando, você tá fazendo a referência, você está falando sobre aquela pessoa, você vai citar o nome dela. Quando você falar aquela fofoca para sua amiga, você vai citar o nome daquela pessoa que você está fofocando. E implícita, você vai fazer a fofoca daquela amiga sua, só que você não vai falar nome, não. Essa aqui você vai falar fofoca, mas você vai dar o nome da pessoa que você está fofocando. Ó, fulano de tal, né? Aqui, ó, citação. Quando é acrescentado partes de outro texto em uma produção textual e que gera a intertextualidade direta, que você vai citar o nome da pessoa.
Epigrafe é complemento de parágrafo ou frases no contexto produzido que se relaciona com a outra, né? Eu vou mostrar exemplos sobre isso. Nós temos parafrase, recriação de um texto com a mesma ideia de texto-fonte. Então, assim, você vai falar sobre aquele artigo que você leu, que é interessante, e você vai ficar com o mesmo nível, né? Você vai ficar com o mesmo nível de jeito de escrever, né? Você vai falar sobre a dengue, você vai falar sobre né? Você leu um artigo sobre a dengue, aí agora você vai pôr na sua própria palavra, né? Nós, como professores, nós fazemos isso com nossos alunos. Nós falamos para eles assim, ó, nós acabamos de ler sobre, né, numa situação de inglês, né? Nós vamos falar para o aluno para ler sobre a Branca de Neve, Snow White. Ok, what do you think of Snow White? O que vocês acham da história da Snow White? Então você está fazendo vocês vão pôr na sua própria palavra sobre o que vocês acharam da história da Snow White, né? Então tá ficando com a mesma ideia, né? Você vai escrever sobre as Snow Whites, mas vai pôr na sua palavra. Agora a paródia, ela já muda, né? A paródia e a sua subversão de um texto original de maneira crítica, satírica. Aqui você já vai fazendo de um jeito assim, crítico, uma piada, né? Esse aqui, bricolagem, criação de um texto a partir de elementos retirados de outro, né? Aqui a pouquinho eu vou mostrar o que é bricolagem, sample, né? Música, textos utilizados como base para outras novas produções. Você vai usar um sample. Aqui é sample, isso é tirado da palavra em inglês, né? Você vai tirar né? Você vai usar como exemplo aquilo ali, você vai tirar ali, né? Esses três aqui, bricotagem, sample e pastagem, é praticamente a mesma coisa. Pastagem, vários tipos de manifestações em uma mesma obra. Vou mostrar o exemplo que fique melhor, né? Aqui um pouquinho eu vou mostrar o exemplo disso. Tipos de intextualidade, nós temos citação, que você vai marcar por aspas ou em negrito, né? Epigrafe é citação que inicia o texto. Parafrase é reprodução das ideias de um texto a partir das palavras e montagem do autor, né? Você vai escrever sobre aquela dengue de um artigo que você já leu, você vai pôr nas suas próprias palavras. Paródia, manutenção de estrutura com alteração do sentido. Aqui você vai alterar o sentido por irônico, crítico, né? Aqui não é igual a parafrase. Aqui não é igual parafrase, porque aqui você vai pôr na sua própria palavra e vai manter o sentido. Aqui você vai mudar o sentido, o paródia. Aqui tá, né? Tá descrevendo de novo o que significa, né? Construir uma escrita introdutória, né? Você vai pôr a introdução, citar, você vai citar né? Vai citar o autor, né? Ali que você tá, onde está pegando, você vai a reprodução de um texto de texto de outro com a sua própria palavra. Paródia é uma apropriação no lugar de, né, de retomar, rompe ele, né, porque você vai fazer, né, ela perverte o texto anterior, visando a ironia, a crítica. Pastagem é uma recorrência a um gênero, né? Você está, né, fazendo uma cópia ali, mas, né,
Para no outro modelo, tradução, você vai traduzir o inglês para português. Referência e alusão significa praticamente a mesma coisa, procedimento mais pontual. A alusão e referência nada mais é do que a leve menção ao título de outro texto, a um autor, a uma personagem, e não uma transcrição de uma passagem do texto em si. Então, você não vai copiar aquilo, não vai fazer um plágio, né? Você tá, né? Aqui, ó. Mais detalhe. A referência é um ato de se mencionar determinadas obras de uma forma direta ou indireta. Você vai dar referência a um autor, a uma obra, né? Direta ou indireta, você está dando referência, até mencionando, né? A ilusão é uma figura de linguagem que se vale da referência e da citação de um evento ou de uma pessoa concreta integrante do universo fixo dominado integrado. Então, assim, a alusão e referência é a mesma coisa. Você está referindo a alguém, você está falando de alguém. Igual aqui, ó. Aqui você pega esse quadro aqui. Esse aqui é um quadro original. Aqui, ó, eles fizeram uma piada e pôs a Barbie e o Ken. Aqui eles, né, pôs ele como Elvis. Aqui, porque eles são um casal, né, parceiros, aí falou assim que ele é o Batman e ela é o Robin, né? Batman and Robin, né? Então, isso aqui é original, é uma pintura original. E aqui eles fizeram a referência fazendo piada, né? Essa aqui é intertextualidade. Aqui, ó. Isso aqui é uma referência ou alusão, gente. Aqui, gente, nós temos a pintura de Tássio, né? É uma pintura famosa aqui no Brasil, de um artista brasileiro. E aqui, ó, a Havaianas, ela usou para fazer uma propaganda para vender o chinelo. Então, ela usou a mesma, você vê que é a mesma coisa, só mudou que pôs aqui o chinelo, né? Aqui tá sem chinelo, né? E pôs a marca da empresa, né? Isso aqui você tá fazendo uma referência, dessa pintura, né? Uma alusão. Aqui, vamos ver que vocês sabem o que é a referência aqui do quadrinho da Mônica. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais bonita que eu? Aí ela olha no espelho. Quem cala, consente, ok? Então, quem cala, consente. Então, ela tá falando assim, então, você tá calada porque eu sou linda, maravilhosa. Isso é referente de quê? Da Snow White, a Branca de Neve, né? Isso aqui é referente à Branca de Neve. Tá falando aqui que é da Branca de Neve? Não. Mas a gente dá pra ver que aquela cena, né? Daquela cena da bruxa, que ela olha no espelho e ela fala assim, Mirror, mirror in the wall, who's the fairest of them all? E, né? Eu falo em inglês, né? Porque também vocês são professores de inglês, não só falam português aqui não, né? Isso aqui, gente, é uma intertextualidade, né? Que é o quê? Uma referência, uma alusão, né? Só que é o quê? É em tirinha. Aqui nós temos um hipegrife, é o quê? Quando você vai fazer lá sua mamografia, seu TCC, você tem a capa com título, aí você tem a outra capa com título e seu nome, não sei o quê, e aí você tem o agradecimento, aí você tem uma epígrafe, né? Que você vai citar uma pessoa que você admira, né? Você vai citar uma fala de alguém que você admira, igual a pessoa que pôs aqui. O que somos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, né? Do Isaac Newton. Então, isso que é uma... Aqui, ó. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Da Carolina.
né? Então ela citou isso aqui na mamografia dela. Exemplo de uma pastagem. Pastagem. Pastagem, gente, é o quê? É uma montagem, ok? Ó, pegou a Mona Lisa e fez uma montagem aqui para fazer a propaganda do Bombril, né? Ó, imitação ou né? Uma imitação ou uma decalque. Gente, o que tá falando aqui? Aqui fala assim, imitação ou decolagem, né, de uma obra de artística, né, uma coisa assim, no jeito satíricos e humorista, humorístico, né? Então, assim, você faz uma cópia para ser irônico, sarcástico, né? O que você quer fazer um ponto, você quer fazer você quer fazer um ponto político, você quer vender algo, você usa para chamar atenção, né? Citação. Essa aqui é direta, né? Porque tem a aspra, né? Tem aqui aspas. Aí tem o nome do autor, né? O sobrenome, o ano, a página. Essa aqui não, essa aqui é indireta porque você não pôs aspra, você pôs na sua própria palavra, né? Então é igual aquela citação do Kant, né? O homem é aquilo que a educação faz dele. Faz de conta que você não lembrou exatamente o que o Kant falou. Aí você vai pôr na sua própria palavra. Aí é indireto. Aí você vai pôr na sua própria palavra. Aqui tem um exemplo, gente. Aqui um exemplo. Faz de conta que isso aqui é uma citação. Aqui, ó. O sinal está o sinal está vermelho. Né? Faz de conta que isso aqui é uma citação. O sinal está vermelho. Aí eu ponho assim. Vermelho está o sinal. Aí eu não pus do mesmo jeito que ela. Então, isso aqui fica indireto. Mas se eu pus direto, o sinal está vermelho. Aí eu vou pôr a aspra e vou pôr texto original, né? Vou dar o crédito, né? Aqui também vou dar o crédito. Texto original, só que eu não vou pôr aspra porque eu não consegui copiar do jeito que tá aqui. Então, isso aqui, ó, é direto, né? É uma citação direta, porque eu fiz do jeito que tá ali, ó. A citação direta acontece quando a cópia do trecho em questão é feita de forma integral, ou seja, é idêntica ao original. E é necessário citar o último nome do autor, o ano que a obra foi publicada, as páginas, etc. Né? Também não precisa pôr isso tudo, não. Se você vai citar o Mandela ou o Kant, né, ou qualquer coisa, você pode citar uma frase famosa e você pode, né, igual a Mandela fala, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para transformar o mundo, né? Então, se você não sabe citar exatamente do jeito que ele falou, né? Você vai citar a fala da pessoa, você vai citar a fala da pessoa. Se você não lembra exatamente como ela é, aí você não vai ser direta, vai ser indireta. Se você sabe ela exatamente do jeito que ela foi falada, você vai citar uma fala de alguém e você consegue citar ela do jeito que ela foi falada, exatamente do jeito que ele falou, né? Aí é direta. Se não, aí é indireta, ok? Igual exemplo,
em comparação a outro processo e de metatese, não é a mesma, não é o mais estudado. Mesmo assim, se faz necessário apresentar trabalhos importantes acerca do processo, tanto no PB como em outras línguas, né? Aí cito o sobrenome do autor, o ano e a página. Aqui, ó, aqui é direta, aqui pode até usar aspra. Aqui é citação indireta porque acontece quando expressamos a ideia ou pensamento de outros através de nossas palavras. O número da página é opcional e as aspas não precisam ser usadas e é obrigatório colocar o último nome do autor e o ano qual a obra foi publicada, né? Na redação do concurso não precisa pôr o ano que foi citado, não, mas, né, não precisa pôr o ano e a página, né, mas né, não precisa pôr isso aqui só se você for fazer o TCC ou uma monografia, né? Aí que fala, para UME 2004, na natureza fonética, os sons e a familiaridade não são bastante para explicar a metástase de algumas combinação de sons, ok? Você vê aqui que tem aspra, né? Porque tá citando exatamente o jeito que o autor falou, e aqui não, ele pôs na própria palavra porque não lembrou, né? Aqui. Vamos ver aqui, que aí vocês vão entender, né? Aqui, ó, quero deixar aqui minhas gratidão aos mestres que, através de seus livros, me permitiram repetir as boas doutrinas, ainda quando não lhes sigo as pegadas, permanece o meu preito de reconhecimento. Aqui, né, aqui foi a palavra exatamente como o autor falou, né? E tá até na página 20 do ano 2001 e na página 17. Aqui ele não conseguiu lembrar exatamente, então o que ele né, não lembrou nem o ano, nem a página, então o que ele pôs? Você pôs o nome do autor e o ano. É agradecido aos meus mestres, pois reconhece que através dos seus livros obtive as suas bases, acrescenta que ainda que não siga as mesmas pegadas, reconhece o trabalho de seus professores, tá vendo? É a mesma coisa que aqui, só que aqui né, a fala original e aqui é a própria palavra da pessoa. Parafrase é a mesma coisa que citar, né? Só que você vai escrever um texto. Aqui é uma citação. Citação é falas. Gente, citação é falas, ok? Parafrase é quando você vai escrever sobre algo. Você vai escrever sobre algo, não é nada original. Você não está escrevendo nada original. Você lê uma história, igual faz de conta, eu li a história da Branca de Neve. Aí a professora fala assim, hoje eu quero que vocês escrevem sobre a Branca de Neve. O que vocês acharam da história? Aí você vai pôr na sua própria palavra, entendeu? Aqui, ó, é uma reafirmação das ideias de um texto ou uma passagem usando outras palavras em que o autor busca seguir mais o sentido do texto que sua letra. Nas parafrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto, mantém a mesma ideia, né? Texto original. O sinal está vermelho. Texto parafraseado. O trem não está sendo autorizado a prosseguir. Por quê?
o sinal tá vermelho. Então tá falando sobre o sinal vermelho, só que ele tá interpretando, né? Que tá vermelho, então o trem não vai poder passar. Aqui, ó, mais parafrase. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as árvores que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Aí esse aqui é do Gonçalves Dias, é o original, né, da canção dele. Aqui o Oswaldo de Andrade canta de regresso à pátria, né? Aí fala, minha terra tem palmeiras, onde gojeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como lá, né? Aí faz referência à música do Gonçalves, mas ele põe na própria palavra dele, pôs na própria palavra deles. Olha aqui, o original. Aí, ai que moleza no corpo, ai que moleza no corpo, uma vontade de estender no chão. Ai que fraqueza nos membros. Em vez de falar corpo, ele falou membros. Ai que moleza no corpo, ai que moleza no membros. Um desejo de deitar no piso. Aqui fala estender no chão. Entendeu? Então, ele tá, aqui é original e aqui pôs na própria palavra dele. Mas mantém o mesmo sentido, né? O que é a diferença entre parafrase e paródia? Paródia, gente, fica... muda de sentido. Muda de sentido, né? Aqui, ó, igual aqui, ó. Aqui tá falando assim, ó. Vou usar essa parte aqui porque a primeira eu não entendi muito bem, né? Quem tem boca vai a Roma. É um ditado popular, né? Aí a paródia. Quem tem carro vai a Roma. Então, em vez de falar assim, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Quem sabe falar, né? Quem sabe falar aquela língua vai, né? Quem fala inglês vai em todo lugar do mundo, porque todo lugar do mundo fala inglês, né? Em vez de falar isso, que tem um sentido assim, que quem sabe falar, né? Mais de uma língua consegue ir em muitos países. Aí ele faz uma piada, ó, quem tem carro também consegue ir em qualquer lugar, né? E não é bem assim, né? Então a paródia muda de sentido. E essa aqui, parafrase, fica com o mesmo sentido. Essa aqui muda de sentido. Aqui, gente, é um trabalho que você pode fazer em inglês. Isso aqui, ó. Isso aqui, aqui, ó. Nós temos isso aqui, gente, ó. Aqui nós temos uma coisa, né, que você pode trabalhar em inglês, aqui, ó. Aqui, né? Mas aqui eu vou usar como um exemplo, né? Aqui, gente, aqui intextualidade. Tá vendo? Aqui representa textualidade aqui, ó. Porque você faz de conta, você está fazendo uma referência a um texto. Você está fazendo uma parafrase daquilo, né? Você está fazendo uma alusão daquilo. Você está usando uma coisa de referência de outra coisa. Isso aqui é um exemplo excelente, né? Que você pode... né? Tá vendo aqui a comparação desse um filme clássico, né? E aqui tem um desenho que é popular, né? Com os jovens, né? Do Family Guy. E comparando com esse filme, tá vendo? Então, isso aqui é um exemplo clássico do que significa intextualidade, né? Enquanto a gente está falando de falar de texto, etc, né? Aqui, gente. Intextualidade em inglês. Ideias de como você pode usar no plano de aula. E aqui vai ser bom, agora vocês entendem o que significa texto, contexto, textualidade, hipertexto, etc, né? Agora nós vamos ver exemplos e nós vamos também, vai te dar até ideias de o que você pode fazer de plano de aula usando isso, que você viu que no edital está exigindo você saber essas coisas, né?
Olha como esse aqui é um plano de aula, né? Falando de plano de aula, olha como que monta um plano de aula, né? Aqui, ó. A oralidade tá pedindo que o professor sabe falar inglês. O BNCC, gente, aqui, o BNCC tá pedindo para você tem que falar inglês, ó, interagir em situações de intercâmbio oral, né? Então você tem que demonstrar como a língua, né, funciona, comunicativa, né, com a situação comunicativa proposta. Então você tem que saber falar inglês, gente. Isso aqui é um plano de aula, baseado na BNCC, e aqui está exigindo que o professor fale inglês. Mas nossa aula não é sobre isso, né? Leitura. Aqui. A finalidade de texto, né? Gêneros textuais, né? Suportes textuais. Vou usar um jornal, uma revista, né? Finalidade de texto da língua inglesa. Você vai trazer um jornal em inglês, uma revista em inglês, né? O contexto, né? Então, olha como que é usado né? Esses temas que nós trabalhamos aqui. Aqui, ó. Pastage and pattery. Pattery are both examples of intertextuality. Intertextuality is the defining of a work's meaning through the understanding of the other text. Look at this example from Family Guy. The image of P running from a plane mirrors the image next to it, a classic scene from North by Northwest by Alfred Hitchcock. Intertextuality is like a shortcut to meaning. Every relies on the audience understanding of media texts and popular culture to make new meanings. Pessoal, aqui faz um ponto muito interessante. Intertextualidade. Você tem que ser uma pessoa bem... né? Tem que saber o que está acontecendo no mundo, na cultura. Você tem que ter um conhecimento do mundo para poder interpretar isso aqui. Que você não sabe o que é esse filme aqui, que é um filme muito clássico, né? Um filme clássico muito popular na época, você não vai entender isso aqui, né? Isso aqui, se você não conhece esse livro aqui, como que você vai entender essa intertexto aqui, né? Exemplo, isso aqui, se você não tem ideia do mundo, se você não tem ideia de mundo, de cultura, como você vai entender isso aqui, né? Aqui é outra coisa que você, né? Aqui, ó. Aqui tá falando o quê? Aqui tá usando um desenho do Family Guy e tá comparando com o filme, né? Clássico, né? Do North by Northwest, do Alfred Hitchcock, que é um famoso diretor americano, e estão fazendo uma comparação, uma piada, né? Parody. Tá fazendo parody de um filme clássico. Aqui nós temos também um livro bem conhecido nos Estados Unidos, né? The Cat, que rima, né? Ele rima, tá vendo que ele tá rimando? Cat, Hat. The Cat and the Hat. Aqui, The Cat, Not in the Hat. Aqui tá falando assim, o gato dentro né? O gato dentro do chapéu. O gato não dentro do chapéu, né? Que é um parody. Esse aqui é do Dr. Seuss, esse aqui é Dr. Juice, né? Fazendo uma piada desse livro aqui, né? Que é um livro bem conhecido, né? Aqui nós estamos fazendo parafrase
né? Aqui é paraphrasing, exemplo, né? Aqui é o exemplo original, né? Willy Wonka was famous for his delicious candy. Children and adults loved to eat it. Willy Wonka era famoso pelas suas balas deliciosas. Crianças e adultos amam comer. Willy Wonka era conhecido no mundo porque as pessoas desfrutam de comer as gostosas balas que ele fez. Então, aqui pôs as suas próprias palavras, isso fazendo referência disso aqui. Né? Isso aqui é um exemplo que você pode usar na sua aula de inglês, né? Você falar para um aluno, pôr na própria, você trazer um texto, você fala para o aluno para pôr na própria palavra dele, mas em inglês, né? Aqui, aquilo que nós estávamos falando, né? Narrativa, narrative, né? Description, né? Descrição. Então, esse aqui, ó, é poema, né? Poetry, né? Então, assim, aqui, tudo aqui que nós trabalhamos aqui, ó. Tudo aqui que nós trabalhamos aqui. Aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó, narrative. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, conjetivo, né? Que tem mais que isso aqui, né, gente? Tem mais que isso aqui, mas, né? Aí tem no inglês também, né? Que você pode trabalhar, mas só que é em inglês, né? Aqui, ó, exposition, né? Que é o expositivo, né? E vai indo. Aqui nós temos um poema, Hug a War. I will not play at tug of war. I'll rather play at hug a war, where everyone hugs instead of tugs, where everyone giggles and rolls on the rug, where everyone kisses and everyone grins and everyone cuddles and everyone wins, né? Aqui tá falando assim, abraços e guerras, né? Aí fala assim, eu prefiro, né? Eu não vou brincar de guerra, eu prefiro brincar de braçar, né? De guerra de braçar, de vez, né? Então aqui é muito interessante, você vai pedir o aluno para trazer uma poesia e mandar traduzir, né? E ler lá ler lá na frente da sala, né? E você vai trabalhar ali a pronúncia, você vai trabalhar ali o vocabulário, né? Vai ser uma coisa diferente que só trazer música. Aqui, gente, é né? Aqui, tá vendo? Por isso que você tem que ter conhecimento de mundo. Aqui, ó, tá copiando praticamente, ó. Aqui tá todo em branco, até o sapato. Aqui também tá todo em branco em sapato. Aqui o board está descalço. Aqui também tá fazendo uma texto, né? Porque tá fazendo referência de uma arte popular, né? Só para dar uma ênfase. Aqui você pode trabalhar uma receita, né? Uma receita, recipe, né? Uma receita. Aí você vai trabalhar os ingredientes, ingredients, 200 gram of natural yogurt, handful of blueberry, handful of raspberry. Então tá falando assim, 200 gramas de iogurte natural, uma mão cheia né, aquela amora azul, né? Aí, né, vai falando, né? Aqui o método, como você vai fazer isso aqui? Você vai fazer, né? Put 12 cups, põe 12, put 12 cupcake cases onto a small baking tray. Então você vai pôr 12 aquelas forminhas, né? De cupcake numa tigela de, né? Uma forma de
de assar. E você vai explicando em inglês e traduzindo, né? Ou falar para o seu aluno traduzir a receita e fazer a receita lá, que isso vai trabalhar o vocabulário, vai ter ali os números, vai ter ali as palavras, vai aprender uma nova palavra, vai aprender novas palavras e, né, os números com palavras, você vai conhecer, vai ter o vocabulário ali de comida, né? De cozinha, né? Kitchen vocabulary. Aí você também pode trabalhar parody, né? Parody, né? Parody lyrics, né? Que tá, você tem uma música, né? Aqui, ó. Chill out, what you yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you will see. Aqui fala assim, eat out, what are you cooking for, my friends? Think I'm such a bore just because I won't go out to eat? Processed me. Então aqui fez uma paródia dessa música aqui. Aqui, ó. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Aqui fez uma paródia, né? Nosso divertudo tem muitos jogos para brincar. Mas que coisa mais bacana, esse site é demais. Ha, 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 ho, ho, ho. Esse site é demais. Ha, 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 ho, ho. Entendeu? Aí nós temos hipertextualidade, que é o quê? É igual eu expliquei, né? Que o texto normal, nós vamos lendo ele vai traduzir para outro, vai falar para você, né? Então, falar para ir para outro. E, igual eu expliquei no começo, né? Você vai entrar no site. E naquela página, né? Naquela janela, vai te dar palavras para ir para outras páginas. Né? Você vai saber de tudo, é igual a música, né? Você procura uma música, dali você vai conhecer o autor, você vai conhecer a letra do instrumento, você vai ter um vídeo para ver, né? Então aqui você vai conhecer a música, você vai conhecer a letra de escrever no instrumento, o áudio, você vai ainda conhecer, tem um link que você vai conhecer quem é o cantor, né? Aonde ele nasceu, quem ele é, porque ele escreveu aquilo, né? Gênero textual, gênero digitais, porque tem gênero textuais, igual nós falamos, né? De conto de fada, de receita, de jornal, de revista. Nós também tem gêneros digitais, gêneros de linguagem. É porque que só tá falando assim, gente, que quando a gente vai usar a internet, é igual aqui, você vai ter a música, você vai ter a letra e vai ter ainda as notas musicais, você vai ter o vídeo. Então aqui você vai trabalhar muitas coisas, você vai trabalhar o áudio, né? O vídeo, né? A letra da música, né? A letra, a nota, você vai conhecer, né? Conhecer o cantor, né? Né? Onde ele nasceu, né? Porque ele escreveu isso. Olha. Então aqui tá falando assim que nós temos o quê? Qualquer meio sistemático de comunicação, ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestos, vídeo, música. Então, na internet você tem tudo ali visual, áudio, né, de audição, de ler algo. Então não limita só letras, né, de ler as palavras. Ali você tem informação de vídeo, de áudio, de gráfico, de imagem, de tudo, né, que para sua compreensão. Então usa imagem, usa gráfico, usa vídeo, usa áudio, usa também palavras. E nós temos, né, então esse aqui é gênero
de linguagem. E nós temos os textos direcionados às mídias digitais, feitos para serem lidos em dispositivos eletrônicos e aparatos tecnológicos, né? Então nós temos livros digitais, né? Hoje nós temos e-books, né? Nós temos livros digitais, né? Nós temos iPad ou tablet que é feito só para você ler, né? Em vez de ter o livro físico, você tem um livro digital. Então, isso são os gêneros digitais. É quando você entra na internet, você tem aquele monte de páginas, né? Então, nós temos aquele site, janelas, né? O Google Chrome, né? Que vai para uma página, vai para outra. Você tem o YouTube, você tem Google, você tem as páginas que você lê e também você tem os livros normais, só que é em forma digital. Esses são os dois gêneros digitais. E esse é o fim da aula. Espero que vocês gostaram. Espero que isso está te ajudando a preparar para o concurso de Belo Horizonte. A próxima aula eu vou fazer sobre escolher um daqueles livros, né, que está no edital e falar sobre aquele livro, né, tentar fazer o resumo, porque, gente, é muita matéria para um curto tempo para estudar, né, porque a prova é no dia 20 de fevereiro. Então, eu tô tentando montar essas aulas, mas é difícil, porque tem uma produção por trás, né. Então, espero que vocês gostaram. Inscrevam aqui no canal, dá um joinha, compartilham, porque isso vai me ajudar muito, porque a aula aqui é totalmente grátis, né? E eu tô aqui para ajudar vocês. E eu tentei, né? Eu falo demais, né? Tem gente que reclama aí, tem gente que tá reclamando aí que eu falo demais. Mas, gente, vocês não é aula presencial onde você pode tirar dúvida. Então, eu tenho que falar em detalhe, eu tenho que ser repetitiva, eu tenho que falar em detalhes, né? E eu sou de falar muito mesmo, né? Então, obrigada, até a próxima aula.